de volta com os donos da bola. Quem não acompanhou o jogo aberto, não viu, o Everton está em São Paulo, mas volta ainda hoje. Amanhã estará retornando ao comando do programa. Trocou o nosso programa hoje pela Renata Fã, mas convenhamos, né? Quem não faria o mesmo? Giovanni Augusto, agora vamos falar do Atlético. Giovanni Augusto esteve com um pé fora do Atlético, quase saiu, mas o jogador deu a volta por cima e hoje é peça fundamental no esquema de Levir Coupe. E é o próprio treinador que explica como se deu essa transformação. É um dos destaques do campeonato, no meu modo de entender. E ele realmente tem essa facilidade de finalização, de visão de jogo, de passe. É um cara que pode desequilibrar o jogo. Ele melhorou um pouco com relação à movimentação, a parte física, o confronto direto com os jogadores, no mano a mano, e isso deu mais estabilidade para ele. E é um aprendizado, ele também é jovem ainda, ele tem muita coisa ainda pela frente, mas é um jogador importantíssimo, assim, tanto no aspecto técnico como na parte tática, né? Ele consegue desequilibrar, às vezes, simplesmente por um posicionamento, ele sabe o lugar onde se encontrar, onde se colocar, para fazer o ataque principalmente. Recentemente, em alguns jogos, o Giovanni Augusto perdeu muitos gols. Então, naquele pensamento mais imediatista, a gente até poderia já fazer piada quando o Levir Coupe fala que ele é bom na finalização. Mas, no fundo, o Levir foi preciso ali na descrição. O Giovanni Augusto é muito completo. E só nesse pequeno resumo que a gente teve no VT, a gente já viu como o repertório é amplo. A gente viu ele dando passe sensacional para o Lucas Prato, passe de craque mesmo, de camisa 10, enfiada de bola para o Lucas Prato, fazendo gol de fora da área contra o Sport, né? Aquele golaço. Até o Léo Gobide assustou nesse gol, ele estava ali atrás da meta do goleiro do Sport. É um baita jogador. Fala da importância dele, Eduardo Paes. Te surpreendeu? Você acha que ia tão bem assim? E você acha que caiu nos últimos jogos também? Fala do Giovanni Augusto. Você mantém que é um dos destaques do campeonato, assim como o Levir Coupe? E me surpreendeu. Eu não imaginaria nunca que o Giovanni Augusto ia render o que rendeu o Atlético esse ano. Quando o Atlético trouxe de volta essa briga toda que teve no início, ele querendo sair, pegar os direitos, o Atlético tentando segurar, acabou que conseguiu. Eu, na minha opinião, falava, eu não sei porque que o Atlético está brigando tanto, talvez por ele ser jovem, conseguir alguma grana lá na frente, mas me surpreendeu. Tem sido muito importante para o time do Atlético. Hoje eu não consigo imaginar o time titular do Atlético sem o Giovanni Augusto. Eu acho que quando ele não joga é um grande desfalque. Mas o Levir, nessa entrevista, esqueceu de citar o principal defeito dele, que é o que você disse, é a finalização. Mas ele colocou até o contrário, né? Ele colocou como uma das virtudes, colocou que ele sabe finalizar muito bem. Mas é o principal defeito dele nos últimos jogos. Tem finalizado muito mal, prejudicou o Atlético em alguns jogos pelos erros de finalização dele, Giovanni Augusto. Claro, o Levir se baseou nos belos gols que ele fez, mas eu acho que ele sabe finalizar, Panzi. Ele foi mal nesses jogos, mas acho que é aquela coisa que acontece. Isso é que é o bom, Cadu, porque a gente sabe do potencial dele. O que é isso? É trabalho. Se ele trabalhar, treinar. Não é igual o caso do Carlos, entendeu? O caso do Carlos eu acho que transcende a questão de um outro jogo pontual. O Carlos, de forma geral, mostra essa deficiência. O Giovanni Augusto não mostra esse problema de forma acentuada. Acho que aconteceu em 2, 3 jogos. Mas o interessante, o que conta a favor do Giovanni Augusto é isso, a gente saber do potencial dele. E para você corrigir esses defeitos, entre aspas, basta trabalhar. O Atlético teve aí uma boa semana, 10 dias para trabalhar. Tomara que o Giovanni Augusto tenha trabalhado bastante essa parte de finalização, porque armando o time, ele é muito bom, ele é muito importante. A parte física, o Levir tem razão, cresceu muito. O Giovanni Augusto tinha problemas para ajudar na marcação, tinha problema na hora de dividir o contato físico, e hoje não tem tanto esse problema. O grande defeito do Giovanni, defeito que eu digo, eu acabei de explicar, é a parte da finalização, mas que ele pode corrigir, porque a gente já sabe do potencial dele. Ele é muito bom jogador e aí eu estou dando a mão à palmatória. Ele me surpreendeu sim. Méritos para o Levir Coupe, que apostou, que brigou e que fez com que a diretoria do Atlético brigasse para que o Giovanni Augusto ficasse. É até bonitinha a sua humildade de dar a mão à palmatória, mas não precisa ser tão humilde, porque, na verdade, eu acho que ninguém esperava que ele fosse tão bem. Não, porque dizer tem que gente, ele poderia Cadu, ser importante... Tem gente que fala, eu sabia, porque eu acompanhava... No ano passado, ele teve ótimos momentos no Figueirense. Ele conseguiu destruir naquele jogo contra o Internacional, no Beira-Rio, virada, o Figueirense tomava de 2-0, fez 3. Ele fez o primeiro gol do Itaquerão contra o Corinthians, fazendo gols bonitos, tanto no caso do Itaquerão quanto no Beira-Rio. Ele fez gols de fora da área, tirando do goleiro aquela bola com curva,
Mas é diferente, né? Uma coisa é o cara ter bons momentos no Figueirense e ser um cara ok. Outra é ele chegar para resolver num time 300 vezes maior. Rapidamente, tem muita gente que critica demais o Leverkusen. Isso é mérito do Leverkusen. Ele ajudou muito e trabalhou com a diretoria. E outro que eu não sabia também, a contratação do Lucas Prato foi um pedido do Leverkusen. O Leverkusen, ainda quando o Lucas Prato disputava, não sei se é Sul-Americano ou Libertadores, pelo Vélez, o Leverkusen acompanhou o jogo dele lá em Curitiba e pediu para a diretoria do Atlético, para o scout do Atlético acompanhar o Lucas Prato. E no final do ano ele falou: Daniel, o único jogador que eu te peço é o Lucas Prato. Aí o Daniel foi para Buenos Aires com o Maluf e contratou. Então é um jogador a pedido do Leverkusen. Informação importante, não sabia disso. Depois o Edmário volta para falar do Atlético, a gente tem um intervalo rapidinho, na volta mais do Galo, mais do Cruzeiro, donos da bola, daqui a pouco tá de volta. Os donos da bola. Oferecimento, promoção Skin Oktoberfest. Acesse o site e participe. E Loteria Mineira, a sorte joga no seu time. Sabia que com apenas 3 pessoas, sua empresa pode ter Unimed? É muito simples. Sua empresa paga uma parte e cada pessoa paga mais um pouquinho. O sonho da sua empresa é ter Unimed? Ligue 4020 4020 ou faça uma simulação no site. Bendglass inovou para você com eficiência em vidros curvos, laminados, coloridos e espelhos. Espelhos Guardian, uma empresa com atuação global. Bendglass, tudo em vidros. Espelhos Guardian, com diversas cores, inconfundível, traz a sofisticação do espelho na sua casa. É um item de decoração de interiores. Nós fazemos clientes para a vida toda. Espelho Guardian, você encontra na Bendglass. Bendglass, www.bendglass.com.br 31 3361 5599. Com a Termominas na área, a concorrência treme mesmo. A Termominas fabrica com qualidade e eficiência isopor para lajes nervuradas e treliçadas, isolação térmica, refrigeração, molduras em isopor, telhas termoacústicas e cortes especiais para a indústria. Preços especiais para lajeiros e construtoras. Consulte-nos, seja um parceiro Termominas. Entregamos em todo o estado com o melhor preço de Minas. Não compre isopor sem falar com a gente. Isopor é na Termominas, 3328-3000. Dicas do Enem. As provas do Enem já estão aí. Confira o seu cartão de inscrição somente no site do Enem. Este ano não será entregue pelos Correios. Outras dicas em mec.gov.br. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Ministério da Educação, Governo Federal. Pode ser para fazer as compras, para quitar uma prestação ou pagar as contas. Seja qual for a situação, o empréstimo pessoal da casa é a melhor solução. Com ele, você tem dinheiro na mão e na hora. E pagamento facilitado no cheque ou carnê. Com prestações que cabem no seu bolso. Precisando de uma mãozinha para acertar a situação? Conte com o empréstimo pessoal da Casa. Da Casa Financeira. Mais crédito, mais confiança. Neste Dia das Crianças, garanta seu presente nas lojas Palimontes. O brinquedo que toda criança quer, com os menores preços, em até 10 vezes sem juros. É a maior variedade da cidade e as melhores marcas. Aproveite! Vim para Palimontes, porque criança gosta mesmo é de ganhar brinquedo. O que determina o seu futuro são as escolhas que você faz. Vestibular Universidade de Itaúna. Inscrições até 22 de outubro. Acesse www.uit.br. Estude em uma instituição moderna, com instalações físicas que permitem um melhor aprendizado, que oferece ensino de qualidade superior, laboratórios de última geração e cursos com excelentes avaliações. Escreva seu futuro aqui na Universidade de Itaúna. Conquiste seus sonhos em uma grande universidade. Mais do que nunca, é preciso saber o que fazem os nossos representantes. O vereador, por exemplo, você sabe o que ele faz? Ele é o nosso ouvido, porque escuta nossas opiniões. Ele é a nossa vontade, porque transforma em leis as reivindicações dos cidadãos. Ele é o nosso olhar, porque fiscaliza como estão sendo investidos os recursos na cidade. O vereador é o seu, o meu, o nosso representante. Câmara Municipal de Belo Horizonte, a voz da cidadania.
De volta com os donos da bola e agora o momento que a mulherada sempre espera. Diogo Ramalho, o mais peludo e o mais pegador. Você vai bem com a mulherada, mas não tão bem quanto o Diogo Ramalho, que acompanhou pela manhã na Toca 2 o treinamento do Cruzeiro e chega com as novidades celestes no nosso programa. Atua desde o dia 19 de julho, ainda aquela partida contra o Avaí pelo primeiro turno, iniciou a preparação física ao lado de Júlio Batista, que ficou também um tempo aí no departamento médico. O zagueiro Manuel, com dores no joelho direito, não treinou durante a última semana e, a exemplo dele também, o atacante Marquinhos, que teve o ombro deslocado, os dois já trabalham juntamente com o grupo, mas ainda sob observação do departamento médico aqui da Toca da Raposa 2. A formação da equipe: Mano Menezes trabalhou a defesa com Bruno Rodrigo ao lado de Douglas Grolli. Paulo André volta de suspensão automática, mas ao que tudo indica, caso o Manuel não tenha condições ainda de jogo, Douglas Grolli, pelo menos foi isso que trabalhou o comandante Celeste, vai ao lado de Bruno Rodrigo. Vamos torcer para que o Manu se recupere, né? Sempre complicado ter um companheiro machucado. A situação melhorou para mim, comecei a ter mais oportunidades, pelo menos estar treinando, já pude estrear. Então acho que todo esse trabalho desse tempo aí está sendo reconhecido aos poucos e motiva ainda mais para continuar trabalhando, se empenhando cada vez mais, porque dá para sentir que vai ter retorno. Tá aí, portanto, as palavras do zagueiro Douglas Grolli, que pode acabar tendo uma sequência maior com a camisa do Cruzeiro. Falando do ataque, William Bigode, este cumpre suspensão automática. Marinho, na última semana, foi testado na vaga e deve ter mais uma oportunidade. Lembrando que a Arrascaeta está a serviço da seleção uruguaia, joga nesta terça-feira, tem tempo hábil para retornar, muda um pouco a configuração tática da equipe dentro de campo, se Mano Menezes optar pelo uruguaio, mas é também mais uma opção. Sempre bem informado, o Diogo Ramalho passou todos os detalhes do treino da Raposa. De Mário Oliveira, mais uma informação: o Marcos Vinícius entrou ao longo do treinamento na vaga do Marinho. E aí, você colocaria o Marinho mesmo ou você acha que o Marcos Vinícius teria mais espaço? E o Arrascaeta não jogando nessa segunda rodada pelo Uruguai, ou seja, estando tranquilo ali em termos físicos, você colocaria de titular? Eu colocaria, mas eu acho que o Mano não vai colocar. Nem quando ele está aqui, o Mano coloca. Né? Então, não, mas é porque agora tem 70 desfalques, né? Vamos ver se... Mas eu sempre acho que o Arrascaeta tem um espaço, acho que ele é titular dessa equipe, tem que arranjar um jeito. Ele, tecnicamente, é muito superior, ele é um jogador extremamente inteligente, mas eu acho que vai do jeito que tá, vai ser com o Marinho. Só para reforçar, Dimara, a gente não está falando de um time com o William e com o Alisson. Não. A gente está comparando com o Marinho. Claro. Se o Arrascaeta não ganhar do Marinho, vai empatar com quem? É disso que a gente está falando, quem sabe, né? Mas aí como tem a viagem, tem não sei o que, vai que ele entra 15 minutos. E como o Marinho foi o que mais treinou, eu acho difícil que o Mano mexa nessa formação. Na questão da zaga, eu acho que ele está corretíssimo. Mesmo o Paulo André com o contrato renovado, eu não acho que ele é jogador para dar continuidade nesse trabalho no Cruzeiro, com o respeito que a gente tem. Tá? É o mesmo caso do Júlio Batista também, que também voltou a treinar. O Joel é um jogador que tem que ser observado. Mas e a questão do Marcos Vinícius? Eu acho que o Mano já está trabalhando nessa questão da observação. Quando ele coloca esses jogadores que normalmente não têm tantas chances e numa situação de jogo, já é para ele estar observando o que o jogador vai fazer. E acho que ele vai testar mais vezes isso, até em jogo mesmo, para ver o comportamento e ele sentir. Porque para ele também falar, não dá, não pode ser só em números, tem que ser naquilo que ele está sentindo no treinamento, naquilo que ele está vendo dos jogadores. Então, acho que o Marcos Vinícius entrar também é uma situação de jogo, é uma possibilidade, e ele também está observando já para fazer esse remanejamento do elenco para a próxima temporada. Cadu, essa questão do Arrascaeta, da viagem, que muita gente está falando, ele não está vindo da China, nem dos Estados Unidos, nem do futebol árabe. Ele está vindo do Uruguai. O Uruguai é do lado do Rio Grande do Sul. O Cruzeiro, quando vai jogar em Porto Alegre, ele vai no dia do jogo um dia antes. E aí ele vai para Curitiba, menos tempo primeiro ainda, que ele não está jogando, ele está treinando. Então ele chegaria aqui pronto para jogar. E se ele for direto para Curitiba, é mais perto ainda. E olha que você nem gosta do Arrascaeta. Que ir, né? Então não tem problema nenhum. Não é que eu não gosto do Arrascaeta. Você sempre deturpam tudo que eu falo. Eu acho o Arrascaeta, tecnicamente, um dos melhores jogadores do Cruzeiro. O problema é que ele entra em campo parecendo eu entrando na pelada de segunda-feira. Doido pro churrasco depois da pelada. Entra aéreo e tal, ele precisa dar sangue. E eu acho que o Cruzeiro vai trabalhar muito nisso pro ano que vem. Rapidamente, você falou o negócio da barca do Cruzeiro de saída. Primeiro, o Cruzeiro não tem que fazer barca de saída. Não, mas liberar no máximo 3 jogadores e trazer 4 com muita qualidade. Você tem 45 segundos. Só isso. Já acabou? Não tem que fazer barca, liberar 3 jogadores, 4 no máximo, e trazer 3, 4 para serem titulares. Principalmente um segundo homem de meio de campo e um meio atacante.
Mas lembrando que o Mano Menezes falou que o grupo tem que ficar desinchado, digamos assim. Então, vai ter que sair gente. Hoje. Mas amanhã a gente discute, o Genta falou, pode despedir. Então, até amanhã, pessoal, o Everton Guimarães volta de São Paulo ainda. Hoje, amanhã, ele estará no comando dos donos da bola. Eu, Dimário Oliveira, Eduardo Panzi, provavelmente o Juversir Júnior, porque não estaremos aqui amanhã para falar do futebol mineiro. Aquele abraço, tchau!